Há pessoas que vieram ao mundo não para ocupar posições de poder, nem para serem seguidas ou admiradas, mas para despertar algo profundo nas almas que cruzam seu caminho. Segundo a doutrina espírita, esse não é um acaso psicológico nem um traço aleatório de personalidade, mas uma função espiritual assumida antes do nascimento. E o que poucos percebem é que essa missão silenciosa se manifesta com mais frequência em certos perfis humanos, simbolicamente associados a 7 signos específicos, que carregam uma inclinação natural para provocar despertamentos de consciência, mesmo sem intenção ou esforço. Talvez, ao ouvir isso, algo em você já se mova, porque se você se identifica com esses signos, é provável que desde cedo tenha sentido que sua presença causa impacto. Pessoas se transformam depois de conviver com você, entram em crise, repensam a própria vida ou se afastam de forma abrupta. Não porque você force mudanças, mas porque algo em você toca pontos internos que estavam adormecidos. Isso costuma vir acompanhado de solidão, incompreensão e um cansaço emocional que não encontra explicação clara. Antes de avançar, vale um convite silencioso à sua própria percepção. Se algum desses signos já começa a ecoar em você, seja por identificação direta ou por pessoas marcantes que cruzaram seu caminho, observe isso com calma. Se sentir vontade, escreva nos comentários qual é o seu signo, ou aquele que mais parece ter despertado algo profundo na sua vida, e como você percebe esse impacto, não como afirmação definitiva, mas como partilha de consciência. Às vezes, ao reconhecer um padrão em voz alta, ajudamos outros a reconhecerem o próprio caminho também. Muitos tentam entender essa vivência como excesso de sensibilidade, intensidade emocional ou dificuldade de se encaixar. Outros acreditam que carregam um destino pesado ou uma sequência de relações problemáticas. Mas, no fundo, permanece uma sensação persistente de que existe algo maior por trás desse padrão repetido ao longo da vida. Como se sua trajetória estivesse ligada a provocar reflexões, rupturas e amadurecimentos nos outros, mesmo quando isso lhe custa conforto, leveza ou reconhecimento. Este vídeo parte exatamente dessa inquietação. Ao falar sobre os 7 signos que vieram ao mundo para despertar outras almas, à luz da doutrina espírita, não se trata de rótulo, privilégio ou determinismo astrológico. Trata-se de compreender uma lógica espiritual mais ampla, onde certos espíritos assumem, antes de reencarnar, a responsabilidade de atuar como catalisadores de consciência. Se você sempre sentiu que sua história carrega um peso invisível, talvez este seja o momento de entender que ela também carrega um sentido. Dentro da visão espírita, a reencarnação não é um retorno aleatório à vida material, mas parte de um planejamento espiritual consciente, construído antes do nascimento. Cada espírito escolhe provas, aprendizados e responsabilidades compatíveis com seu nível de maturidade e com as necessidades coletivas do momento. Nada do que se repete ao longo da vida acontece por acaso. Encontros marcantes, vínculos intensos, crises recorrentes e sensações de deslocamento fazem parte de um roteiro maior, que só começa a fazer sentido quando observado a partir dessa lógica espiritual mais ampla. É nesse contexto que surge a compreensão dos espíritos que reencarnam com a tarefa de despertar outras consciências. Esses espíritos não vêm para ensinar formalmente, liderar movimentos ou se destacar socialmente. Sua função é silenciosa e muitas vezes invisível. Eles despertam questionamentos, provocam crises internas, aceleram amadurecimentos e expõem incoerências simplesmente por serem quem são.
Sua vibração moral, emocional e espiritual atua como um espelho que obriga o outro a olhar para si mesmo, mesmo que isso cause desconforto ou resistência. A doutrina espírita explica que essa função não é prêmio nem castigo. Trata-se de responsabilidade assumida dentro de um planejamento maior, tanto para auxiliar o despertar coletivo, quanto para o próprio aprendizado do espírito. Ao despertar o outro, esses indivíduos também são colocados diante de desafios emocionais intensos, aprendendo sobre limites, humildade, desapego e responsabilidade moral. O impacto que causam não está ligado ao ego, mas à coerência interna construída ao longo de múltiplas experiências reencarnatórias. É a partir dessa base que o vídeo introduz a leitura simbólica dos signos. A astrologia aqui não é tratada como determinismo, mas como linguagem arquetípica que ajuda a compreender tendências de sensibilidade, responsabilidade e missão espiritual. Certos signos, Peixes, Escorpião, Aquário, Câncer, Virgem, Sagitário e Capricórnio, simbolizam com mais frequência perfis de espíritos que assumem essa função de despertar. Não porque sejam especiais, mas porque suas inclinações naturais favorecem esse tipo de atuação no campo da consciência coletiva. Na vivência prática desses espíritos, os sinais começam a aparecer muito cedo. Um dos mais comuns é perceber que, ao longo da vida, pessoas entram e saem de forma intensa, quase nunca neutra. As relações raramente são superficiais ou passageiras no sentido emocional. Há sempre algo profundo em jogo, como se cada encontro carregasse um propósito invisível. Amigos, parceiros, familiares ou colegas acabam atravessando crises internas, mudanças de rota ou rupturas importantes após um período de convivência, mesmo quando nada aparentemente grave aconteceu no plano externo. Outro sinal recorrente é a reação emocional desproporcional que o outro manifesta. Você pode ser visto como porto seguro, ameaça, inspiração ou espelho desconfortável, tudo ao mesmo tempo. Há quem se apegue excessivamente, buscando em você respostas ou sustentação emocional, e há quem se afaste abruptamente, sentindo-se exposto ou confrontado. Essas reações não nascem do que você faz conscientemente, mas do que sua presença desperta. Algo na sua forma de sentir, falar ou se posicionar ativa conteúdos internos que estavam reprimidos ou adormecidos. Esses padrões costumam vir acompanhados de uma sensação constante de deslocamento. Mesmo quando tudo parece estável, existe a impressão de não pertencer completamente aos ambientes, grupos ou estruturas em que você está inserido. Muitas vezes você sente que vê além, percebe incoerências ou sente desconforto com dinâmicas que os outros aceitam como normais. Essa percepção não se traduz necessariamente em crítica verbal, mas em um incômodo silencioso que acaba sendo percebido pelos demais, gerando tensão ou questionamento. No campo emocional, esses espíritos frequentemente lidam com uma sobrecarga difícil de explicar. É comum absorver o clima emocional do ambiente, carregar preocupações que não são suas ou sentir-se responsável pelo bem-estar dos outros. Isso se intensifica especialmente nos perfis simbólicos ligados a signos como Peixes e Câncer, onde a empatia e o vínculo emocional funcionam como instrumentos naturais de despertar. Sem compreensão, essa sensibilidade pode ser vivida como peso, confusão ou esgotamento constante. Quando observados em conjunto, esses sinais deixam claro que não se trata de coincidência nem de fragilidade pessoal. Eles revelam um padrão de atuação espiritual contínuo, onde o indivíduo funciona como catalisador de consciência nos ambientes por onde passa. Reconhecer essas manifestações não significa assumir um papel de destaque,
mas compreender que existe uma função sendo exercida, muitas vezes de forma silenciosa e solitária. Essa percepção prepara o terreno para entender as causas profundas que sustentam esse processo e por que certos signos manifestam esse chamado com mais intensidade. As causas profundas desse processo não estão no acaso nem apenas no temperamento, mas no histórico espiritual do espírito que reencarna com essa inclinação. Segundo a doutrina espírita, espíritos que assumem tarefas de despertar costumam trazer consigo um acúmulo de experiências morais e emocionais intensas de outras existências. Já conheceram extremos, dores, quedas e reconstruções internas. Ao retornarem à matéria, não carregam essas vivências como memória consciente, mas como maturidade vibratória que se manifesta na forma de sensibilidade, lucidez moral e percepção ampliada da realidade humana. Essa bagagem espiritual cria um tipo específico de contraste. Quando esses espíritos entram em contato com consciências ainda adormecidas ou acomodadas, sua forma de sentir e reagir à vida expõe incoerências que o outro preferia não ver. É por isso que signos como Escorpião e Capricórnio, por exemplo, costumam despertar crises profundas, um pela capacidade de tocar dores ocultas e promover rupturas, outro por representar limites, consequências e responsabilidade. O desconforto que surge não é causado por agressão externa, mas pelo choque entre níveis diferentes de consciência. Internamente, esse processo gera uma exigência constante por coerência. Espíritos ligados simbolicamente à Virgem e Sagitário sentem, muitas vezes desde cedo, uma necessidade profunda de alinhar pensamento, palavra e ação. Há pouco espaço interno para autoengano ou superficialidade. Essa postura não precisa ser verbalizada para ser percebida. Ela se manifesta no exemplo, na ética silenciosa, na busca por sentido e verdade. Esse alinhamento interno funciona como um convite ou um confronto, para que o outro também reveja suas próprias crenças e atitudes. Outro elemento central é a hipersensibilidade emocional e espiritual, muito presente nos perfis associados a Peixes e Câncer. Esses espíritos percebem dores, carências e conflitos antes mesmo de serem verbalizados. Isso faz com que funcionem como pontos de ativação emocional, despertando memórias afetivas, feridas antigas e necessidades de cura nos ambientes familiares e íntimos. Sem compreensão, essa sensibilidade pode levar à confusão de papéis, onde o indivíduo passa a carregar dores que pertencem ao outro, acreditando que isso faz parte de sua responsabilidade espiritual. Já Aquário representa a causa profunda ligada ao despertar coletivo e mental. Espíritos com essa inclinação reencarnam para questionar sistemas, padrões e estruturas de pensamento cristalizadas. Eles despertam não pelo afeto, nem pelo confronto emocional direto, mas pela introdução de ideias que desestabilizam o senso comum. Muitas vezes, incompreendidos no presente, plantam sementes que só germinam mais tarde. Em todos esses casos, o processo interno é o mesmo. Aprender que despertar não significa carregar o outro, mas sustentar a própria coerência, respeitando o tempo e o caminho evolutivo de cada consciência. Quando essa função espiritual é vivida sem compreensão, as consequências tendem a se manifestar de forma repetitiva e desgastante. O espírito continua despertando consciências, mas passa a fazê-lo a partir da confusão interna. Surge a sensação constante de culpa, como se fosse responsável pelas dores, crises ou rupturas que provoca nos outros. Relações se tornam pesadas, marcadas por dependência emocional, cobranças silenciosas ou afastamentos bruscos.
Em signos como Câncer e Peixes, isso pode se traduzir em esgotamento emocional. Em Escorpião, em conflitos intensos. Em Capricórnio, em sobrecarga de responsabilidades que parecem nunca diminuir. Ignorar essa dinâmica não faz com que ela desapareça. Pelo contrário, ela tende a se intensificar. Quanto menos consciência existe sobre o próprio papel, mais o espírito tenta controlar os efeitos do despertar que provoca. Surge a tentativa de agradar, de salvar, de explicar, de sustentar o outro emocionalmente. Esse movimento gera frustração, porque o despertar verdadeiro não pode ser conduzido nem garantido. Cada consciência responde conforme seu nível de maturidade, e assumir esse controle apenas aprofunda o desgaste interno de quem carrega essa função. Quando a compreensão começa a se estabelecer, a direção do processo muda. O espírito passa a entender que sua responsabilidade não é o resultado no outro, mas a fidelidade à própria consciência. Em Sagitário e Aquário, isso se manifesta como liberdade interna para expressar a verdade sem apego à aceitação. Em Virgem, como serviço sem autoanulação. Em Capricórnio, como liderança pelo exemplo, não pelo peso. O impacto continua existindo, mas deixa de ser vivido como fardo pessoal e passa a ser reconhecido como consequência natural de uma postura coerente. Essa mudança exige escolhas internas claras. Uma delas é aceitar que nem todos reagirão bem ao despertar. Algumas pessoas resistirão, negarão, atacarão ou se afastarão. Isso não é fracasso espiritual nem sinal de erro, é parte do processo evolutivo de cada um. Quando essa escolha é feita conscientemente, o espírito deixa de personalizar reações alheias e preserva sua estabilidade emocional, sem endurecer nem se fechar. A consequência mais profunda dessa compreensão é o alinhamento entre missão e equilíbrio. O despertar deixa de ser vivido como sacrifício inconsciente e passa a se integrar à vida de forma mais saudável. O espírito aprende que cuidar de si, estabelecer limites e escolher ambientes mais coerentes não enfraquece sua função, ao contrário, a fortalece. Assim, a responsabilidade espiritual deixa de pesar e passa a caminhar junto com lucidez, serenidade e senso real de propósito dentro do planejamento reencarnatório. A aplicação prática dessa compreensão começa quando você passa a observar sua própria vida com mais honestidade e menos julgamento. O primeiro movimento é reconhecer em quais áreas você costuma despertar mais reações: relações afetivas, ambiente familiar, trabalho ou grupos sociais. Ao identificar esses padrões, você deixa de agir no automático e passa a perceber que o impacto gerado não exige correção constante, justificativas ou tentativas de conserto. Ele pede apenas presença consciente. Estar inteiro no que você sente e faz já cumpre a função que foi assumida espiritualmente. O segundo passo é ajustar a forma como você se envolve emocionalmente. Signos como Peixes e Câncer precisam aprender na prática a diferenciar empatia de absorção. Isso significa escutar sem carregar, apoiar sem se responsabilizar, amar sem se anular. Já perfis como Escorpião e Capricórnio aprendem a soltar o controle sobre o processo do outro, compreendendo que crises e limites fazem parte do amadurecimento alheio. A aplicação prática está em não interferir além do que é ético e necessário. O terceiro movimento envolve a expressão da verdade interna. Sagitário, Aquário e Virgem costumam despertar consciências pela palavra, pela ideia ou pelo exemplo. A prática aqui não é falar mais, mas falar com clareza e responsabilidade, sem agressividade e sem omissão. Expressar o que se pensa ou se sente, quando necessário,
sem apego à aprovação, permite que o despertar aconteça de forma mais limpa, sem acumular ressentimento ou silenciamento interno. Por fim, a aplicação mais profunda é integrar o autocuidado como parte da missão espiritual. Descanso, silêncio, escolha de ambientes e respeito aos próprios limites não são desvios da função de despertar, mas condições para que ela se mantenha equilibrada. Quando você vive com coerência, sensibilidade consciente e responsabilidade emocional, o despertar acontece naturalmente, sem esforço, sem desgaste excessivo e sem a sensação de estar carregando um peso invisível. É nesse ponto que a missão deixa de confundir e passa a fazer sentido no cotidiano. Ao chegar até aqui, você começa a perceber que aquilo que sempre pareceu um peso indefinido ganha forma, lógica e lugar dentro de um processo maior. Os sinais, as reações intensas, as rupturas e os despertares que marcaram sua trajetória deixam de ser vistos como falhas pessoais ou destino difícil. Eles se organizam como expressão de uma função espiritual silenciosa, assumida antes do nascimento e que se manifesta por meio da sensibilidade, da ética, da verdade e da responsabilidade que você carrega. Compreender isso não muda o passado, mas reorganiza completamente o significado dele. Os 7 signos apresentados ao longo do vídeo não surgem como rótulos fixos, nem como garantias de missão, mas como símbolos que ajudam a entender diferentes formas de despertar consciências. Peixes, Escorpião, Aquário, Câncer, Virgem, Sagitário e Capricórnio representam caminhos distintos pelos quais essa função pode se expressar. Pela empatia, pela crise, pela ideia, pelo vínculo, pelo exemplo, pela verdade ou pelo limite. Em todos os casos, o ponto central não é o signo em si, mas a postura interna do espírito diante da própria responsabilidade evolutiva e do respeito ao tempo do outro. O entendimento final que se integra é simples e profundo. Despertar não é salvar, não é carregar, não é conduzir resultados, é viver com coerência, consciência e humildade, permitindo que sua presença cumpra o papel que lhe cabe sem violência interna. Quando você deixa de lutar contra aquilo que é e passa a se posicionar com lucidez, a missão deixa de confundir e começa a fazer sentido. A partir desse ponto, sua jornada não se torna mais fácil, mas se torna mais clara. E a clareza, por si só, já é uma forma profunda de libertação e amadurecimento espiritual.